paz, Senhor, aos irmãos que estão assistindo. Eu sou o Tiago, superintendente da EBD aqui do Jardim Celeste, do Ministério de Perus. Hoje estaremos estudando a lição número 10, Jardim Celeste. O pastor é o pastor Toniel, pastor local daqui do Ministério de Perus. E hoje quem vai estar dando essa aula da lição número 10 é a professora Lília. Seja bem-vinda, irmã Lília. A palavra está com a irmã. Paz do Senhor, igreja, louvado seja Deus. Quero agradecer a oportunidade ao superintendente cooperador Tiago pela confiança. Irmãos, pega sua revista aí, abramos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, na lição 10, do dia 7 de junho de 2020. Enquanto eu vou pedir para o nosso cooperador Tiago ler o objetivo da lição, os 3 objetivos da lição, enquanto ele está ali com a sua revista, eu quero indicar para vocês esse livro aqui, que é da CPAD, Teologia Bíblica da Oração, é propício para a nossa lição. Eu já li, é muito bom e eu recomendo para você que é um bom leitor e gosta de se aprofundar na palavra de Deus, é uma boa indicação. Então, agregue isso aí contigo, junto com a sua Bíblia, em nome de Jesus. Pode ler. O objetivo número 1 é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O objetivo 2 é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o 3 é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Louvado seja Deus. Texto áureo da nossa lição, irmãos. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. A nossa verdade prática está escrito: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Aí tem a nossa leitura bíblica em classe, que fica em Efésios 3, do 14 ao 21, e as leituras diárias. Mas antes de nós entrarmos no comentário e no primeiro tópico, que é corroborados com o poder do Espírito, eu quero dizer algo sobre a intercessão e quais as diferenças, porque nós ouvimos muito na igreja, vamos interceder, outra hora a gente ouvimos, vamos orar, outra hora nós ouvimos, vamos fazer um clamor, e parece que não, mas são coisas distintas, diferentes. E para abrir o leque do conhecimento de vocês, eu vou pedir a ajuda do nosso cooperador, nosso irmão Tiago. E eu gostaria que ele abrisse 1 Reis, capítulo 13, versículo 6. Só para você entender, a nossa lição número 10 vai dizer sobre a intercessão pelos Efésios. E aí a gente vai tentar que você fazer com que você entenda a diferença entre intercessão, oração e clamor. E dar base para você compreender que no final faz uma mistura aí e tudo sobe para o trono de Deus. Pode ler. 1 Reis 13, versículo 6, é isso? Isso. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Quando o cooperador Tiago leu essa palavra em 1 Reis, a tradução dele diz rogo, em outras traduções diz interceda por mim. O rei, ele faz algo que não agrada a Deus, e aí de imediato o braço dele seca. Aí ele faz uma petição ao profeta: ore por mim, para que eu seja curado. A intercessão, quando Paulo ele comenta aqui, que o autor vai descrever, diz que a intercessão é quando eu pego a dor do Tiago para mim. Eu começo a clamar, orar pela vida do Tiago. Geralmente, nos nossos dias, e infelizmente, irmãos, é o que acontece, a gente consegue olhar só para o nosso próprio umbigo, né? Quando nós dobramos nosso joelho para fazer uma oração, eu gostaria que o nosso cooperador Tiago abrisse 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Quando nós fazemos nossa oração, o nosso propósito é eu, é a minha família, é a minha casa. Dificilmente você vai ver alguém se dobrando ou se pondo de joelhos por uma causa que não é sua, ou por uma causa que ela não vai ter benefício próprio com aquilo.
né? É muito difícil. Tem, irmã Lília? Tem pessoas do céu na terra, irmãos, que ainda intercede por vidas alheias sem recompensa nenhuma humana, sabe? É tipo assim, eu vou orar pela irmã, vou orar pelo irmão Tiago para que Deus abra a porta para ele, mas isso não vai me trazer benefício, é o benefício somente dele. E é isso que a revista vai trazer pra gente, uma compreensão melhor disso. Pode ler, irmão. 1 Samuel 1:10, é isso? Isso. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Louvado seja Deus. Aí você abre também Atos capítulo 16, 25, que o cooperador Tiago leu, disse que Ana orou. Qual é a diferença, irmã? A oração é quando eu faço uma ativação de uma ligação. Quando você liga para alguém, como que funciona a sua conversa? Geralmente você liga, oi, bom dia, tudo bem? Como que vai? É um diálogo tranquilo, uma conversa. Às vezes você lamenta, às vezes você desabafa. Isso é uma oração. É quando você faz uma ligação ao céu e começa a conversar com Deus sobre a sua situação. Diferente da intercessão, que você faz uma ligação para o céu, mas não pela sua causa, mas pela causa do seu irmão. Pode ler, irmão. Atos 16, 25, que vai dizer assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo está lá preso por um ato por uma oração que ele fez, por uma libertação que Deus usou ele. Ele foi aprisionado por Silas, apanhou. E a Bíblia diz que quando ele estava preso, ele não fez um clamor e nem uma intercessão. Ele fez uma oração. Enquanto um orava, o outro louvava. O louvor também, ele traz para nós como um símbolo de oração também. E aí Deus move os céus em prol a vida de Paulo e Silas. A oração, a Bíblia não relata o que ele orou, mas em base do que nós estamos estudando, entendemos que ele orou pela causa dele, que estava ali aprisionado. E a oração, irmãos, ela vai muito além. Eu posso orar para pedir, eu posso orar para agradecer, e o que Paulo ensina aqui nessa lição é que, de primeiro, a gente eleva a nossa oração engrandecendo ao nosso Deus. Diferente do clamor. Pode abrir para mim, cooperador Tiago, Jeremias 33? O dicionário Aurélio, irmãos, vai dizer que o clamor é bradar, é gritar. Completamente diferente de intercessão e de oração. Clamor é quando chega no limite e você precisa, tipo, bum! Mais ou menos isso. Pode ler. Jeremias 33. Do 1 ao 3, se eu não me engano. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome, é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está dizendo assim para Jeremias: ó Jeremias, tu profetizou a primeira vez e você foi preso. Agora você vai profetizar de novo. E eu vou te dizer algo, Jeremias. Quando foi escrito o capítulo 33, aproximadamente faltava de 9 a 1 ano para que o povo fosse levado cativo. Aí Deus diz algo para Jeremias, dizendo: olha, há momentos que você precisa clamar, você tem que gritar. E quando isso acontecer, eu vou ouvir e vou anunciar coisas que vocês não imaginam. Aquilo que está oculto, os meus mistérios, eu vou revelar quando isso acontecer. Salmo também, cooperador Thiago, lê pra gente, Salmo 10, versículo 15. Verso 15. Salmo 10. Opa, desculpa, 50. Salmo 50. Salmo 50. 50. Isso. Salmo 50, o verso 15. Vai dizer assim: e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Em outras traduções clama-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Irmãos, nós bem sabemos que a angústia é o ápice do limite do ser humano. Geralmente a pessoa, quando ela se suicida, é que ela está com uma angústia muito grande no coração. E a angústia não se trata com remédios, não é humano, é espiritual. Aí Deus está dizendo assim: olha, quando você estiver angustiado, clama a mim, grita, esbraveja,
que eu vou ouvir dos altos céus. Aleluia. Também em Êxodo, só para a gente terminar essa introdução, Êxodo capítulo 2, versículo 23, nos diz o seguinte: e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Então o clamor é algo que a sua alma não suporta mais, o que você está passando, aí você clama. Se você percorrer a Bíblia, tem vários outros exemplos, e o autor nos diz que agora Paulo, ele nem ora, e ele nem clama, ele faz uma intercessão pelos efésios. Quer falar algo sobre isso, cooperador Tiago? Sim, e o que me chama a atenção nessa parte, Marília, a gente está falando de intercessão, é que a irmã falou, às vezes, no final do culto, o pastor fala assim, né, vamos orar por fulano que está doente. Sim. E às vezes, muitas vezes, a pessoa não ora ali, mas não se coloca no lugar da pessoa, né? Verdade. E eu me lembro que quando a minha mãe estava doente, quem vivencia isso pode falar melhor. Eu lembro quando a minha mãe estava doente, o pastor pediu oração, aí quando é da sua família, aí sim você quer que todo mundo também vai lá e Verdade. ora e faz aquela intercessão, né? Como fizeram pelo apóstolo Pedro, né? Pedro, solta Pedro, Isso. solta Pedro, solta Pedro, todo mundo orando no único propósito que era soltar Pedro. Exatamente. Né? Então nós devemos aprender isso, se colocar no lugar do outro, porque haverá dias que vai chegar a nossa vez que nós vamos precisar o quê? De oração. Verdade. E sobre o que você falou sobre Atos, que está lá descrito sobre soltar Pedro, é bem assim, a igreja orava, né? A igreja orava. A Bíblia não diz que o irmão de Pedro, ou o apóstolo fulano orou por Pedro, que era companheiro dele. Não, a Bíblia vai dizer que a igreja, um conjunto de pessoas oravam pela vida de Pedro. Um ótimo exemplo, cooperador Tiago, porque é uma intercessão. É um exemplo de intercessão da igreja por uma causa que praticamente não era delas. Afinal, Tiago havia morrido já, né? Sim, o apóstolo sim. Tiago havia morrido. Louvado seja Deus. Primeiro tópico, irmãos. Corroborados com o poder do Espírito. O autor vai dizer que o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações do crente. Eu gostaria que o cooperador Tiago abrisse Romanos capítulo 7, para nós entendermos o poder do Espírito no homem interior. E a luta que é do homem interior com o homem exterior. É uma luta diária, viu, irmãos? É constante, pode ler. Romanos 7, 7, 22 e 23. 22 e 23, e vai dizer assim: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Louvado seja Deus. Sobre este homem interior, irmãos, a gente vai decorrer um pouquinho sobre Gálatas 5:22, que eu gostaria que o nosso cooperador Tiago lesse. Porque a transformação do Espírito Santo com o ser humano é de dentro para fora. Ah, irmã, você está dizendo que não tem mudança exterior? Tem, irmãos. Tem. Quando Jesus entra na nossa vida, ele muda a gente por completo. Mas uma coisa que precisa ser criado em nós é o que o nosso cooperador Tiago vai ler. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Exatamente. Isso daí é o que tem que ter no homem interior. E aí um pouquinho acima vai dizer o que tem num homem sem Cristo, sem o Espírito Santo de Deus, que é ira e papapá, e você lê aí na sua casa. E isso faz toda a diferença aí de Cristo nos corações do crente. Quando há o Espírito Santo no homem interior, irmãos, o exterior ele tem uma transformação e Cristo ele habita nos corações. Só para deixar claro para os irmãos que a Bíblia vai dizer que nós somos templos do Espírito e morada dele também. E nós, como crentes da Assembleia de Deus, temos a crença, nós cremos na Trindade, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em ti, Cristo também habita em ti. Quer falar alguma coisa, irmão? Sim,
não sei se a irmã vai concordar comigo, mas por mais que a pessoa venha para Jesus, tenha uma transformação, ela vai ter essa luta constante. Diária, Quem né? vai dominar? Quem vai dominar, né? Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, por isso a importância da oração, de buscar a Deus, porque se é o interior ou o exterior, porque nós vamos viver essa luta diária, igual o irmão falou, nessa carne, né? Porque se não for o fruto do Espírito, quem vai dominar a gente? Vai ser a inveja, vai ser essas coisas aí que não agrada a Deus, né? Então nós devemos, além de nós somos crente, mesmo assim essa luta nós teremos aí até o Senhor falar basta, acabou para você. Glória a Deus. E por isso que tem muita gente que escandaliza, né? Sim. Porque é crente, mas aí nós vemos frutos que não condiz com o fruto do Espírito, né? E aí também, irmão, só para fazer uma ligação, porque a revista é bem interessante, entra na predestinação, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, porque se nós temos que lutar diariamente, nós temos que lutar por essa salvação. Afinal, o reino dos céus é tomado Força. na garra, louvado seja Deus. Sim. Segundo o subtópico, irmãos, que é a primeira tópico da riquezas da sua glória, onde Paulo enfatiza que o Pai da glória é Deus e as suas riquezas são abundantes. Segundo subtópico, fortalecidos com poder. Só para deixar claro que corroborar, irmãos, é confirmar, é fortificar. Se você não sabia o que significava, significa isso, é fortificar. Fortificar em Jesus. Isso é corroborar com o poder do Espírito Santo de Deus. Fortalecidos com o poder. É o primeiro pedido do apóstolo. Abre para nós, cooperador Tiago, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. O autor vai dizer que o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja fortalecida, corroborada. É interessante, irmãos, que a igreja já conhecia todo o trâmite, né? Paulo, quando escreve, ele está dizendo assim, eu não quero que vocês, não é uma igreja que não conhece, não, eu quero que vocês entendam que vocês precisam permanecer fortificados. Uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu permanecer. Qual que é mais difícil, irmã Lília? Permanecer é o mais difícil. Conhecer a gente conhece, irmãos. Agora permanecer, sangue de Jesus tem poder. Você tem que estar corroborado com o poder do Espírito, senão você não permanece. Pode ler. 1 Coríntios 13. Não, 16, 13. 16 e 13. Isso. Vai dizer assim: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, vai ter hora que sozinho você não vai conseguir. Aí você vai precisar da intercessão. Eu acho interessante porque tem igreja que tem um grupo de intercessão, né? Tem aquele grupo que é de... No nosso caso é o círculo de oração, né? Sim. A gente põe as irmãs do coque para orar. Põe o pedido de oração na mão das irmãs do coque, as irmãs do coque faz a intercessão. Alguma coisa depois lá, irmão Thiago? Então, é que a nossa vida, né, irmã Lília, é como se fosse uma maratona, né? Como você falou assim, é conhecer, mas permanecer é difícil, porque na maratona a pessoa ela sai correndo, mas ali, ó, manter é difícil, muitos desistem, né? Então nós precisamos ter essa convicção que só vai subir aquele que permanecer firme nos caminhos do Senhor, né? Vigiando, né? Vigiando. Verdade. Amém? E quando você não conseguir sozinho, irmãos, uma coisa que eu amo na igreja do Senhor é a igreja em si. Porque a igreja, quando ela é instituída por Deus, ela é instituída para fortalecer os irmãos, uns aos outros. Aí o apóstolo vai instruir aos Efésios dizendo assim, ó, que haja intercessão entre os irmãos, porque a igreja é composta por seres humanos. E uns são fortes, outros são fracos, uns são debilitados, outros têm mais vigor. E aquele que tem mais vigor, interceder por aquele que não tem. Porque afinal a igreja é um corpo, né? E eu amo isso em Cristo, porque nós somos um corpo através de Cristo, porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo dele. E essa união é como se a minha mão ficasse enferma e a minha outra mão precisasse cuidar dela. Isso é intercessão. Se eu abro mão dela, isso aqui morre, mas se isso morre, isso prejudica todo o meu corpo. E isso que a igreja tem que entender. Quer falar alguma coisa? E a questão que me chama a atenção, irmã Lília, é que
esse negócio de oração é uma coisa anônima. Como assim anônima? Às vezes a pessoa, o Espírito Santo de Deus, você está orando, você nem sabe o que está se passando na vida daquela pessoa, você nem conhece, não tem uma convivência, nada, e às vezes o Espírito Santo de Deus, você está orando, de repente você vai orar para você, e o Espírito Santo de Deus fala, ora por fulano, e você começa a orar, e você nem sabe o que está passando. E quantas pessoas também estão orando pela gente, e nós nem sabemos, às vezes você nem conhece, só dá uma paz do Senhor, e muita gente aí que você não conhece está orando, né? Se nós estamos em pé, também é por causa das orações dos irmãos também, né? Verdade, louvado seja. Isso é ser corroborados com o poder do Espírito, igreja. Quando o Espírito Santo habita em nós, e nós produzimos aquilo que lhe apraz, automaticamente nós ficamos sensíveis à sua vontade. E é o que o cooperador Tiago disse, a gente está orando e Deus traz a nossa memória, Ele traz a nossa memória, o nome da pessoa, às vezes nem o nome, a fisionomia da pessoa, e a gente começa a interceder pela pessoa, às vezes não, sempre, a gente nem sabe, mas Deus acaba dando um livramento de morte, Deus dá saúde. Eu tenho um exemplo bem clássico na minha casa. Teve um dia que eu estava orando 2 horas da manhã, cooperador Tiago, e Deus falava assim para mim, desce e ora no seu filho. Meu filho de 19 anos. Aí eu desci, coloquei a mão na cabeça, era 2 horas da manhã, coloquei a mão na cabeça dele, e o Espírito Santo me impulsionou a repreender o espírito de morte. Sim, do nada. Aí passou um mês, aí ele falou assim, mãe, eu fui comprar tal coisa, e o irmão olhou para mim e falou assim, você é crente? Aí ele falou, não, mas a minha mãe é crente. Porque Deus te deu um livramento de morte porque você queria tirar a sua vida. Agora me diga, meu Tiago, eu sabia que o meu filho queria tirar a vida dele? Então assim, isso é o poder da intercessão, irmãos. Isso é o poder da intercessão. Quando Deus disser para você orar, ore pelo teu irmão em nome de Jesus. Terceiro subtópico, habitados por Cristo. Foi aquilo que nós falamos, né? Quando somos corroborados pelo poder do Espírito, a habitação de Cristo em nós, ela é autêntica e verdadeira. E sem palavras, irmãos, porque o muito falar é jogado ao vento. Mas as nossas atitudes têm que condizer com aquilo que nós falamos. E quando somos habitados por Cristo, as nossas práticas ficam conforme Cristo. Quer declarar alguma coisa? Não, vamos seguir. Vamos seguir? Vamos seguir. E aí, lá embaixo, vai dizer assim, no versículo em questão, o verbo grego katoikein, significa habitação permanente, não habitação temporária. Não quer dizer que Paulo dizendo assim, o povo recebeu e foi embora. Não, é permanente, que continue, que Cristo continue na habitação. Mas para deixar claro, irmãos, a habitação de Cristo em nós só quando o templo está limpo. Se o templo estiver sujo, Cristo não permanece. Então deixa o seu templo limpo em nome de Jesus. Segundo subtópico, igreja. Segundo tópico. Arraigados e fundados em amor. Amor, a virtude cristã. Alguma coisa a declarar, cooperador Tiago, sobre amor? Amor. Irmãos, só o fato de Jesus Cristo morrer na cruz por nós, né? Na lição passada com o professor Juliano, vai dizer que a parede, né? Ela foi derrubada. Glória a Deus. Hoje nós temos acesso ao lugar santo dos santos. É só você dobrar o seu joelho e orar, ter comunhão com Ele. E isso é uma gratidão, irmã Lília, é um amor que nós temos que ter pela nossa salvação, sermos gratos. E através disso, o mínimo que nós precisamos fazer é ter o temor do Senhor e evangelizar as pessoas também. Né? Nós precisamos ter o amor pelo próximo. Porque o que acontece, irmãos, muitas das vezes nós devemos tomar cuidado que a nossa vida ela vai ficando tão, assim, de uma forma tão boa, irmã Lília, tranquila, que eu esqueço dos irmãos lá fora, das pessoas que estão precisando de Jesus. E não, nós precisamos ter esse amor pelo próximo, amor, não só lá fora, mas dentro da igreja também, nós precisamos ter esse amor pelo próximo. E falar sobre amor de Cristo é interessante, meu Tiago, porque nós como igreja, não vou generalizar, não são todos, né? Mas é aquilo que foi dito na aula anterior. Às vezes nós fechamos o círculo, né? E achamos que é só entre nós. Sim. Aí Deus vem nos mostrando em João 3,16 que o amor tem que ser universal, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho. Ao ponto de dar um filho, irmãos, o amor. E é esse amor. Paulo também vai nos dizer
que o amor, ele tudo suporta, ele espera, ele é longânimo. É um amor que, eu vou ser sincera, é difícil de viver esse tipo de amor. É como se eu te apunhalasse, cooperador Tiago, e você olhasse para mim e intercedesse por mim. É verdade, porque a gente só tem um amor pelo próximo enquanto o próximo está concordando ali com a gente. Exatamente. Não é isso? A partir de quando teve uma discórdia, algo desse tipo, desentendimento, aí as coisas ficam difíceis. Mas nós, como filhos de Deus vivo, nós precisamos ter esse amor, continuar amando o próximo de qualquer maneira. E é difícil. É difícil. Por isso que a nossa luta é diária, meus irmãos. É difícil. É como se alguém ferisse você e você olhar... Jesus na cruz, irmãos. Maior exemplo de amor. O povo lá crucificando ele intercedendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles conscientes do que estavam fazendo, irmãos, que é crucificar o nosso Cristo. Cooperador Tiago, você pode ler Efésios 3, 18 e 19, por favor? 18 e 19. Isso. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É exatamente esse amor que nós falamos. O amor de Deus excede todo o entendimento humano, irmãos. Isso, a maior prova disso, como eu acabei de dizer, é a cruz do Calvário. Excede. É uma coisa que não é incompreensível a nós humanos entender esse amor de Deus. E Ele nos traz à memória isso e nos ensina a ter esse amor. E isso que é difícil, né, irmão Thiago? Sim, e as pessoas, elas não compreendem isso. Quando Deus ele salva uma pessoa, e as pessoas falam assim, nossa, mas como pode? Ele fez tantas coisas erradas, ele fez isso, fez aquilo, e agora ele está na igreja, e as pessoas elas não têm essa compreensão, o amor de Deus, né? O amor que Deus tem pelas vidas, e a pessoa só vai ter essa compreensão quando se chegar ao Evangelho. Ao Evangelho. Eu sempre digo assim, cooperador Tiago, que o sinônimo de amor é graça. Sim, graça. O sinônimo de amor é graça, quando nós falamos de Cristo. Porque a gente tem um exemplo na cruz do Calvário, quando um dos ladrões olha para ele e fala, lembra de mim? Eu era bandido, eu era um caos, mas eu estou te reconhecendo. Ele olha com um olhar de amor, irmãos, é olhar de amor. E aí ele fala, ó, vai estar comigo. Se fosse você, irmão Thiago, eu já falaria assim, meu amigo, eu nem te conheço. Nem te conheço. É um amor que não dá, irmão, não dá para compreender. Agora, vem cá, você que está em casa aí, nos assistindo. Imagina este amor por você. Porque também é por mim, é por você. Imagina esse amor de Deus por nós. E você aí vacilando, cocheando em dois pensamentos, irmãos. Vacila não, o amor de Deus é grande por nós, em nome de Jesus. 1 João capítulo 4. Você pode ler para mim, cooperador Thiago? Só para a gente fechar. 1 João capítulo 4, do 10 ao 11, para nós fecharmos o segundo tópico. 1 João 10 a 11. 4, 10 a 11. Isso. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Louvado seja Deus. O autor vai dizer assim, irmãos, que o esforço humano não pode atingir esse amor. Que nós não temos essa capacidade, mas que somente através do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que cria, é Ele que dá vida, é Ele que rega, é Ele que planta os frutos. E esse é um dos frutos. Esse aí que o irmão Tiago leu é um dos frutos. E somente através dele. E muito me impressiona quando eu vejo alguém dentro da igreja que faz uma oração e diz que é oração, né? Mas acaba sendo oração de feiticeiro, que Deus abomina. Que quando ora para Deus pegar, para Deus quebrar, para Deus... Esse tipo de oração. Quando Jesus ele nos ensina a interceder, quando Paulo também nos ensina a interceder, a intercessão não é... Eu não vi em nenhum momento Jesus orando ao Pai para que Deus quebrasse o povo. Você já viu, irmão Thiago? Eu lembro
Aqui não tem, graças a Deus. Aqui não, no celeste não, meu irmão. Graças a Deus. Mas eu orava perto de alguns irmãos que dava até medo, uma oração vingativa, né? Eu falei, meu Deus, o que esse irmão tem no coração? Você fica com medo. Fica meu com Deus, medo. tomara que ele não lembra de mim. Mas amém. É o tipo de intercessão que você não quer ser lembrado, Não, né, você irmão fica com Tiago? medo. Jesus, apaga meu nome da mente desse irmão. Meu Deus do céu. É bem assim, irmãos. É triste, mas é a nossa realidade. Mas aqui nós estamos hoje para te incentivar a fazer uma intercessão baseada com o Espírito Santo de Deus. Para que Deus eleve a pessoa a um conhecimento pleno. Porque todo aquele que conhece a Deus através do Espírito Santo não tem essa mente, não tem esse tipo de intercessão. A intercessão é completamente diferente. Posso ouvir glória a Deus aí, irmãos? Terceiro tópico. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas. Aí o autor vai dizer que Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente. Lê pra gente, cooperador Tiago. Tiago, é Efésios 3, versículo 20. Efésios 3 e 20. Que vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa sobre? Continua, Maria. Continua? Tá bom, Glória tá a bom, Deus. vamos Glória a Deus. Aí lá embaixo, no segundo subtópico, irmãos, Paulo vai dizer o seguinte: o primeiro subtópico é a dimensão das bênçãos, que o irmão cooperador Tiago acabou de ler, que Deus tem muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Isso também ele vai dizer no Antigo Testamento, onde o nosso cooperador Tiago leu, Jeremias 33, que ele vai anunciar coisas grandes que nós não sabemos. Essas são as bênçãos de Deus para a gente. Ontem, irmãos, eu ouvi uma pregação. E a pregação foi que a nossa ótica humana olha, por exemplo, para José do Egito e vê escravo. E a ótica de Deus olha e vê governador. Isso é um pensamento de Deus para o homem, que excede o nosso, porque o nosso é muito limitado. O que você me falou sobre isso, cooperador Tiago? Tremenda as coisas de Deus. Glória a Deus. Deus é tremendo. Glória Deus a Deus. Esse é o conhecimento que excede o nosso, irmãos. É quando nós chegamos com um plano aqui, minúsculo, e Deus vem com um plano que não cabe nos nossos pensamentos. É a dimensão. Quando se fala de dimensão, é uma coisa extensa, irmãos, que não se mede. Então imagina você aí, uma coisa que Deus tem para você que não se mede. É coisas grandes. Segundo subtópico, convite para adoração. Paulo, ele ensina os efésios a interceder pelos outros, para que fique uma igreja unificada e fortificada, corroborada pelo poder do Espírito Santo. E depois ele fala assim, mas com tudo isso, tem que elevar uma adoração a Deus. Porque é por Ele, é dele, e somente com Ele que se faz tudo. Uma coisa que me entristece na igreja é quando o indivíduo acha que o que acontece na igreja é pelos méritos dele. O que você me diz sobre isso, cooperador Tiago? Não tem como, né? Tudo é por Deus. Não tem como. Nós precisamos ser gratos, Maria. A gente tem que entender que tudo, Ele é pela graça, nós não temos nada. Nada. Se a pessoa achar que ela está fazendo alguma coisa e ela está ali na frente daquilo, achando que é pela capacitação que ela tem, não pode. É o que eu sempre digo, sabe, cooperador Tiago, é o seguinte, que se vangloriar com uma coisa que não é sua é fácil. Aí a gente entra nos dons, né? Dons, irmãos, não é nosso. Dons é concedido pelo Espírito Santo de Deus para que a sua igreja seja edificada. Então nós entendemos que é de Deus para nós, Então de maneira nenhuma tem como ser a glória nossa. Porque se nós pregamos bem, é porque Deus nos deu o dom da palavra. Se nós louvamos, é porque Deus nos deu graça e unção para louvar bem. Se nós pastoreamos bem, é porque Deus tem um chamado e nos capacitou para pastorear. Então não tem de maneira nenhuma, é assim, firmado no que o cooperador Tiago falou, ser algum mérito nosso. Nós não temos mérito, nós somos invalidados de mérito. É tudo para a glória de Deus. Aí no terceiro subtópico, o autor vai dizer assim, a glória devida a Deus. Não tem nem como falar que é a glória de alguém. E sabe o que eu acho lindo, cooperador Tiago? É que Paulo foi um dos homens que mais fez em prol da obra. Deu a cara realmente para bater.
E em nenhum momento, eu pelo menos não vi, e olha que eu gosto do apóstolo Paulo, eu pelo menos não vi ele se vangloriar com as coisas que ele fazia. Não vi em nenhum momento. Em todas as epístolas que ele escreveu, ele rende o louvor a Deus e o mérito a Deus. Todas as vezes. Alguma coisa que você quer dizer? Isso serve muito de experiência para nós, né? Sim, sim. No dia de hoje, se Deus ele deu um dom, né? A pessoa ela deve ficar assim feliz, alegre por fazer a obra do Senhor, mas sabendo que tudo é para Deus. Tudo que é nós para só somos Deus. ferramentas e os dons são o quê? É algo que nós devemos dar conta. Se Deus deu isso na nossa mão, nós devemos dar conta. O que você vai fazer com esse dom aí, Marília? Verdade. Então tem que tomar muito cuidado. Fiquei com medo agora, hein? Tem que Colocou tomar- no Tem estreito. que tomar muito cuidado. Você pode ler pra gente João capítulo 13, versículo 31 e 32? João 13, 31 e 32, né? Isso. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, ó, tudo é glória de Deus. O autor vai enfatizar algo interessante, irmãos. Escute isso. A igreja nunca terá glória em si mesmo. Digo igreja tempo e digo igreja eu e você. Nesse caso, eu e você como igreja, nós nunca teremos glória nossa mesmo, porque nós não somos possuidor disso. E uma coisa ainda que é mais poderosa do que isso, Deus, irmãos, não divide a glória dele com ninguém. A glória é somente dele, em nome de Jesus. Alguma coisa para falar nessa conclusão? Irmã Lília, eu vejo a igreja como se em cima tivesse uma foice. Aquele irmão, aquela irmã que começa a achar que é alguma coisa e levanta um pouquinho mais a cabeça, a foice pega. Ou então é o seguinte, irmão, vamos fazer a obra do Senhor, independente da sua profissão, independente de como Deus usar você, mas lembrando, tudo é para Deus. Aqui todos nós somos iguais perante o Senhor, aqui é todo servo, aqui nós temos que saber que se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Glória a Deus, é verdade. Uma coisa que eu oro sempre, irmãos, e isso é pessoal meu, no meu particular com Deus, eu sempre oro assim, Senhor, todas as vezes que o meu pé se elevar um degrau que não é meu, que o Teu Espírito Santo me faça lembrar, me traga à memória quem eu sou. Porque às vezes nós temos a memória curta, o nosso HD é pequeno, e às vezes nós esquecemos, cooperador Tiago, de quem nós somos. E se nós olharmos para quem nós somos, a gente sabe que a gente não vale nada sem o Espírito Santo de Deus. Aí eu oro, Senhor, todas as vezes que eu pensar, que o Teu Espírito Santo me lembre, Lília, lembra quem Tu és? Para que a glória, eu não tome aquilo que não é meu, mas que é só devido à Tua. E para a nossa conclusão, irmãos, vai dizer assim a nossa revista: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então o segredo é, primeiro, intercede pelo teu irmão, intercede pelos departamentos da tua igreja, intercede pelo teu pastor, intercede pelo corpo da igreja. Depois você que interceder por tudo isso daí, fortalece, fica fortalecido em Cristo, ora por ti mesmo também, para que Deus te fortaleça, para que a união, a unidade de Cristo seja forte para a glória de Deus. Alguma coisa a declarar, Tiago? Só isso. Então nós agradecemos a sua atenção, que você possa ler a revista, que você possa estar firmado no Espírito Santo de Deus, que você tenha ciência de que a glória é de Deus e tudo é para Deus, e que você, irmãos que estão nos assistindo,
Faça uma intercessão pelo teu vizinho, pela tua vizinha, pelo o rapaz que não é cristão, que não acredita em Deus, que não acredita no nosso Salvador. Interceda, porque o poder da intercessão, irmãos, vai longe. Aquilo que a minha mão não alcança e os meus pés não conseguem ir, a intercessão ela chega. Amém, irmão Tiago? Amém. Amém. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém?